Mas quem é esse Messias? A qual Messias referiu-se o grande gênio naquele recuado dia, noite de 1741. Ernesto Renan, o extraordinário imortal da Academia Francesa de Letras, no dia 22 de fevereiro de 1862, no Colégio de França, ao realizar a aula inaugural, ergueu-se diante da plateia mais culta da Europa e disse num arrobo inesperado: Jesus é um homem incomparável. Aquele notável Ernesto Renan fora-lhe adversário intelectual durante os últimos tempos. A sua fina ironia, a sua capacidade de penetrar na intimidade da cultura e revolver os fastos históricos, tudo isso permitia-lhe examinar a doutrina religiosa vigente no período de Napoleão III e criticar o cristianismo que lhe era apresentado até o momento quando sua irmã Henriette, igualmente livre pensadora intelectual, foi vitimada pela tuberculose pulmonar. E os seus médicos recomendaram que ela fosse passar uma temporada no Líbano, Beirute, a Paris do Oriente. Ideal seria se ela se aproximasse do deserto daquele país dos grandes cedros. Henriette partiu, porque o clima de Paris era totalmente contrário à saúde dos portadores de problemas respiratórios. E foi lá no Líbano que, tendo a oportunidade de passear pelas bordas do deserto, ela encontrou os escombros de antigas igrejas, onde cantara a palavra gloriosa do apóstolo Paulo. Havia uma certa mística no ar, e a voz do grande pregador dos gentios parecia uma trovoada que trazia as informações da verdade do reino dos céus. E Henriette foi tocada, conseguiu em grego o exemplar do Novo Testamento e mergulhou as antenas mentais em as narrativas que diziam respeito àquele Messias, levando-se às lágrimas ao ler as cartas paulinas e as suas recomendações aos discípulos de Jesus. Foi então que ela fez uma carta ao seu célebre irmão: tu detestas Jesus, mas eu te lanço um repto. Tu não o conheces. Tu tens tomado o conhecimento dele através de traduções adulteradas. Tu que és mestre de hebraico na Sorbonne, que conheces o grego antigo e moderno, eu desafio-te, lê Jesus naqueles alfarrábios mais remotos, e tu encontrarás a vida que flui vida e que é razão para a vida. E pelo amor que o grande escritor e literato e filósofo mantinha pela irmã, ele procurou as velhas páginas que ainda restassem na Biblioteca de Paris ou no Vaticano, a respeito de Jesus, em aramaico, em hebraico, em grego, e fascinou-se por Jesus, escrevendo logo depois em 3 tomos a vida de Jesus. E porque o deslumbramento por aquele Messias fosse incomparavelmente grande, ele escreveu um 4º volume dedicado aos Atos dos Apóstolos e a Paulo, o grande pregador. Era, portanto, com muita razão que naquele ano de 62, quando ele estava terminando de escrever a sua vida de Jesus, que ele declarasse:
que Jesus foi um homem incomparável. Homem, não Deus. Na expressão, ele enfrentava um dos mais profundos alicerces da tradição católica apostólica romana. Aquela que dizia respeito à Santíssima Trindade. Jesus é um homem incomparável. E mais tarde ele teria coragem de dizer que Jesus foi tão grande que não coube dentro da história da humanidade. A história que registrou os fastos mais grandiosos não tinha espaço para ele. E foi dessa maneira que ele dividiu-a antes e depois do seu berço. Antes dele, a humanidade acompanhou Ciro, o grande guerreiro persa conquistando o mundo conhecido. Logo depois, as tropas de Alexandre Magno da Macedônia, submetendo a terra então conhecida. A continuação, Aníbal, o cartaginês, dobrou a cerviz da sociedade do seu tempo, acompanhado por Júlio César, o divino, que estendeu o Império Romano até o Egito. Mas eles se apagaram na memória dos tempos, enquanto Jesus, sendo o marco histórico divisor da humanidade, dava início a uma era nova.